Olá, amigos e amigas. Vamos dando continuidade ao nosso curso Palestras de Demonologia e o Mistério do Mal, muito importante para nós. Bom, nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais. Estamos numa terceira fase e nós vamos indo conforme nós vamos refletir sobre esses diversos temas, né? Nós vamos chegando até um ponto depois de ver como evitar ou como sanar o mal que o demônio pode fazer contra nós. Bom, nós temos uma necessidade constante de formação, isso aí eu já tenho falado várias vezes, e mesmo essas pequenas palestras que eu dou aqui, elas não são suficientes, então o cara não vai ter que procurar estudar mais, entender mais esse assunto, especialmente da ação demoníaca. Tudo começa e termina na divina providência. Então, às vezes o pessoal pensa assim, por que Deus permite o mal? Porque vai ser colhido algum bem desse mal. Deus é bom, a imperfeição está em seu afastamento. Então, isso nós já falamos várias vezes. O que é a imperfeição? É o afastamento do sumo bem que é Deus, né? Procurar em primeiro lugar as coisas de Deus e sua justiça. Que sentido tem o mal moral? O mal moral é o mais grave que o mal físico. Claro, o mal físico, ele somente nos prejudica nessa vida, enquanto que o mal moral, ele vai nos prejudicar, pode até corrermos o risco de não termos a salvação, não obtermos a salvação, né, e sermos condenados a conviver eternamente também com os demônios no inferno. Do mal se pode tirar um bem. Existe o mistério da providência. O mal continua mal. Ele não vai ser alterado. Não tem esse negócio de dizer assim, a conversão dos demônios, isso aí não existe. Eu já falei na palestra anterior. Os anjos fazem parte da palavra de Deus, não tem como excluí-los. Os anjos também são imagem de Deus. Eles são seres intelectuais. Os homens são racionais. Nós usamos a razão, enquanto que o anjo ele já tem todo o conhecimento necessário da realidade, né? Claro, não no mesmo nível, não no mesmo grau que Deus, porque eles são criaturas de Deus também. Os anjos veem toda a realidade de um objeto. Então, se for apresentado para um anjo uma caneta, uma criança, por exemplo, não vai conseguir entender o que é uma caneta, ou até eu, vamos dizer, tem aspectos que eu não entendo dessa caneta. A substância, eu vou dizer, é plástico, mas o anjo sabe se é polietileno, ele sabe de que é feita essa pontinha, tudo eles, ao ver a realidade, eles já conhecem, enquanto que o nosso sistema cognoscitivo, ele é por meio de experiências, né? Meio de experiência, então é bem diferente a nossa forma de conhecer a realidade. Os homens vão deduzindo sobre a realidade de forma discursiva, né? Nas coisas naturais, ele não falha, os anjos não falham, eles captam todo o conhecimento de uma só vez. Quando eu falo em anjos, os demônios estão equiparados, pessoal, tá? Eles têm o mesmo poder que os anjos, a diferença está no que eles assumiram, né? Que os demônios negaram a bondade de Deus, mas eles têm a mesma natureza, tanto os anjos que estão na glória, como os anjos caídos que desobedeceram a Deus. Os anjos têm uma inclinação ao amor para alcançar o bem, aqui já os que não caíram, né? A afeição deliberada, ama mais a Deus do que a si mesmo, tá? Então aqueles que não negaram a Deus. Os anjos tiveram um momento de obscuridão na fé, onde fizeram sua escolha. Então, os demônios eles não surgiram de uma hora para outra.
Eles tiveram um momento de decisão, né, que a gente não sabe, né? Eles estavam na obscuridão da fé, mas com livre-arbítrio. Depois que eles caíram, também acabou o livre-arbítrio, né? Tiveram um instante de escolha. Quando um padre, então um detalhe, na oração eucarística, os anjos de Deus se unem a todo sacrifício eucarístico, né? O número de anjos foram criados uma só vez, todos os anjos. Tá? Então não é diferente de nós seres humanos que somos criados, vamos nascendo, né? Vai nascendo as crianças, graças a Deus, é um mistério da vida. Deus se serve do pai e da mãe para o nascimento de uma criança, né? O que não aconteceu com os anjos. Os demônios tentam associar o homem à rebelião que eles viveram. A rebelião para com Deus, se separaram do sumo bem onde deveriam estar servindo. Tá? Agora eu quero chamar a atenção para uma catequese do Santo Papa Paulo VI, que é muito famosa, do dia 15 de novembro de 1972, eu estava na segunda série, tá? Com 8 anos, eu tinha 8 anos que eu nasci em 1964. Fecha parênteses. Falando sobre o demônio, a sua realidade, perigo e maldade. Veja, isso é bem atual, hein? Papa Paulo VI, 1972. Não é coisa da Idade Média. O Papa afirmou: o mal já não é apenas uma deficiência, não é só uma deficiência, mas uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Vamos repetir. O mal já não é apenas uma deficiência, como muitos dizem, né, meio querendo desculpar Judas também, que fez um erro gravíssimo. O tanto bem como o mal estão juntos, aquele famoso anel, o preto no branco, o branco no preto, aquele é um relativismo violento, né? Não é isso, o mal não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Então vejam como não é uma coisa simples que aí está se inventando a história da carochinha para assustar as crianças, nem falam no bicho papão, né? E nós devemos temer os demônios, sim, devemos temer eles, mas na sua ação ordinária, que são as tentações, que depois nós vamos ver com calma. Não se pode negar a existência dos demônios. Quem nega a existência dos demônios está negando um artigo de fé. Também nós vimos isso no catecismo, na palestra anterior. Os demônios estão nas cadeias que eles mesmos formaram pela desobediência. Então isso é muito importante, pessoal. Os ciúmes que os demônios sentem da Virgem Maria é justamente porque a Virgem Maria é a pessoa mais, nesse mundo foi a mais livre que existiu, porque ela era cheia de graça, e a liberdade está associada à graça de Deus. Então, por exemplo, um homem aí que tem tanto dinheiro e acha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu piso na cabeça de um, eu roubo, eu faço o que eu quero. Na realidade, ele está acorrentado ao seu falso livre-arbítrio. Porque a verdadeira liberdade é fazer o bem. Se eu estou fazendo o bem, se eu pratico o bem, eu estou vivendo perfeitamente aquilo que Deus deseja de mim. A minha missão como cristão.
Tá? Então isso é lindíssimo, isso é muito importante. Uma coisa que quando eu fiz o curso no Rio de Janeiro sobre demonologia, me surpreendeu muito, porque a gente, estudando a ação demoníaca, nós tiramos várias conclusões morais para a nossa vida cristã. Por isso é importante que a gente saiba que o demônio existe e o tipo de ação que ele tem, para justamente nós fazermos o contrário da burrice que ele cometeu nesse sentido. Desde o princípio, o demônio é homicida e mentiroso. Então, duas características do demônio: ele é homicida e mentiroso. Por que homicida? Ele deseja a morte do ser humano para que viva no inferno eternamente, e mentira, e usa como metodologia, vamos dizer, de trabalho, a mentira. Porque ele diz assim, já vocês viram lá no capítulo 3, no capítulo 3 do Gênesis, que aquela ação, aquele diálogo com Eva, que nunca nós podemos fazer com os demônios, é dialogar, porque eles são muitíssimos mais inteligentes do que nós, e a Eva foi dando bola para que o demônio dizia, e ele foi mentindo, dizendo, olha, se vocês, em resumo, só que ele não falou isso, se vocês desobedecerem a Deus, Deus está escondendo a verdade de vocês. Olha que baita mentira. Os comunistas usam muito esse sistema. Se chama dialética negativa da escola de Frankfurt, tá? Então, ele disse assim, se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão se tornar sábios, inteligentes, dotados de uma coisa extraordinária. Era justamente o contrário. E o demônio, ele quer a nossa morte, ele está sempre perto da pessoa que deseja se suicidar. Nós temos que rezar muito pelas pessoas que têm a tendência ao suicídio e aqueles que se suicidam, porque é muito difícil. A desesperação na salvação é um pecado contra o Espírito Santo que leva a pessoa à condenação eterna. Então nós precisamos lutar muito nesse sentido. E a nossa catequese, ela tem que ser uma catequese sempre em favor da vida. Nós vemos o número de abortos que existe, que já existiu, pessoal. Quantos seres humanos foram impedidos de nascer até esse momento que está sendo transmitido esse vídeo? Quantas clínicas de aborto, o Jorge Soros, outros grandes empresários que, segundo nos informam, pagam para que as mães façam um aborto e dizem que é uma questão de saúde pública, uma grande mentira. Porque Deus, quando ele pensa no ser humano, o ser humano, ele é um dom, é uma faísca da Santíssima Trindade. Cada um de nós é uma faísca da Santíssima Trindade. Ninguém, nem eu, nem ninguém tem o direito de interromper esse processo de bondade e de amor de Deus, mas o demônio quer. O demônio quer colocar na cabeça da mãe para que ela cometa o aborto, quer que o médico ganhe bastante dinheiro, as clínicas ganhem dinheiro, ou como aconteceu com alguns presidentes norte-americanos que eram financiados pelas clínicas de aborto, e nós sabemos disso. Aí falam que Hitler foi ruim. Claro que Hitler foi ruim, Lenin também foi pior que Hitler, mas hoje nós temos pessoas que são coniventes com o demônio, que são bem piores do que eles. Vamos continuar o nosso assunto. Uma coisa interessante é que os demônios perderam para sempre a visão beatífica. Claro, eles ainda não tinham a visão beatífica eterna, mas infelizmente pela opção deles, eles perderam tudo. Perderam a glória de Deus porque eles se achavam, né? O demônio tem a ciência natural inata, adquirida e comunicada. Tá? Então não adianta você pensar que pode discutir com o demônio mais ignorante da legião infernal, vamos dizer assim, é mais sábio que qualquer sábio do mundo.
qualquer pessoa mais sábia do mundo é bem inferior ao demônio mais ignorante da legião deles. O conhecimento intelectual dos demônios é infinitamente superior ao nosso. Ele age por dedução, mas não conhece os nossos pensamentos. Não tem presciência futura. Só pode querer o mal em oposição a Deus. Então, por exemplo, enquanto que Deus sabe o que nós estamos pensando, né, nós podemos fazer uma oração mental, né, que Santa Madre Teresa recomenda, né? Fazer a oração mental, eu me coloco na presença de Deus, do Senhor, e vou conversando com Ele. É uma contemplação, tá? O demônio não consegue ler o que tu estás contemplando para Deus. Deus sim, porque Deus consegue entender, né? Saber o que a nossa consciência está dizendo. Mas os demônios, eles usam um sistema dedutivo, ou seja, vamos dizer que eu tenho cometido vários pecados num certo sentido, então eles já sabem que as tentações que eles terão que colocar sobre mim, eles deduzem que isso vai influenciar no meu pensamento. Mas eles não têm essa capacidade de conhecer o que nós pensamos. Mas a inteligência deles é impressionante. Eles falam qualquer língua, né? Inclusive, quando a gente for ver lá a possessão demoníaca, um dos testes que você pode fazer se uma pessoa é possessa ou não é usar frases em latim, ou grego, ou hebraico, e a gente sabe que aquela pessoa que está possessa não teve conhecimento dessas línguas. E quando o demônio fala, responde, então a gente já tem um primeiro, vamos dizer assim, uma primeira característica de que essa pessoa possa estar realmente possuída, porque o demônio tem esse pensamento impressionante. O demônio não consegue fazer o bem, né? Ele nunca vai usar a liberdade dele para fazer o bem. Também o demônio não pode fazer milagres, ele faz mentiras, faz coisas que a nossa imaginação possa acreditar. Podem fazer coisas extraordinárias. A potência de Satanás não é infinita. Só uma criatura é uma criatura com seus limites. Então, embora os anjos santos também, eles têm esse poder, inclusive a gente deve pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude em todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando a gente fala em Satanás, nós temos que nos lembrar que o nosso anjo da guarda, ele nos protege. E assim como os demônios têm esse poder, os nossos anjos também têm. Então eu preciso recorrer a esse anjo para que ele me ajude, né? Então quando a gente fala mal, vamos dizer, eu estou comentando sobre Satanás. Eu sei que os anjos bons têm o mesmo poder, então eu vou recorrer a eles para que eles possam me ajudar, como fazia o Santo Padre Pio. Deus transforma em graça o que podemos imaginar que não sirva para nada. A obra do maligno concorre para o bem e para o crescimento das pessoas. Então o demônio, ele sempre vai dar um tiro no pé. Ele sempre vai ser um derrotado, um perdedor, mesmo que aconteça a possessão de alguém, mesmo que ele se utilize da mídia hoje, ele está sempre dando um tiro no pé, porque Deus é infinitamente mais poderoso e mais misericordioso do que ele. Ele já é um derrotado de per si, como característica da sua existência, ele já é um derrotado. O demônio não pode desfazer a obra de Deus. Nem Deus desfaz a sua obra, isso é importante, porque Deus não se arrepende daquilo que ele faz, né?
Pode ser que, por exemplo, eu vou esculpir essa cruz aqui, mas aqui tem uma falha na madeira, não deu certo, quebrei uma haste, vou ter que repetir, vou conseguir outra madeira para fazer uma cruz semelhante. Não, Deus não tem isso. Deus, ele pensa na cruz, a cruz se forma perfeita. E outra coisa, ele não usa o poder dele para destruir a cruz, porque a obra dele, ele não destrói. Eu costumo dizer isso nas encomendas, nas exéquias, né, que eu presido, de defuntos, e nas missas de sétimo dia, né? A obra de Deus não desfaz. Ele construiu uma pessoa do nada. Nós surgimos do nada para Deus, não é verdade? O pai e a mãe nosso, mas nós surgimos do nada. Imagina a surpresa que eu acho lindo quando o pai e a mãe pegam pela primeira vez a criança, né? Hoje tem possibilidade do pai estar junto com a mãe, ou no parto, ou na cesariana. É uma cena lindíssima quando os dois se alegram por verem aquele novo ser. E a gente quer saber, será que o nariz é do pai? Será que a orelha é da mãe? Como é que é esse ser? Agora vocês imaginem o quanto que Deus nos ama, o quanto nós somos amados por Deus. E é uma pena que os demônios também são amados por Deus, porque Deus não pode deixar de amá-los. É eles que não aceitam o amor. Um Jorge Soros, por exemplo, Deus ama tanto Jorge Soros como ama a mim. Deus amou tanto Adolf Hitler e Lenin e Karl Marx, como ele ama a mim. Ou Judas Iscariotes, mesma coisa. O amor de Deus não é variável ou instável. Não, ele ama a sua criatura. O problema está na liberdade que a criatura tem de aceitar esse amor e cultivar esse amor dentro do seu coração. Por isso que Santa Teresa insistia muito no aspecto da oração. E nós vamos ver lá no final dessas nossas palestras ou curso, a metodologia para evitarmos o mal, que vai ser justamente a vida sacramental e a oração, que nós vamos aprofundar que tipo de método de oração nós podemos usar nesse mundo tão cheio de conflitos, né, que nós estamos vivendo. O pecado angélico, os demônios erraram. Houve uma crise de fé, o demônio não quis acreditar em Deus. Satanás, ou Lúcifer, queria ser como Deus. Por isso que quando Miguel expulsa eles para longe de Deus, ele diz: quem como Deus? É a grande frase de São Miguel. Queria ter um poder absoluto. Interessante isso, né? Que o homem também deseja esse poder absoluto, né? Dominar o mundo, que todas as pessoas dependam dele, né? A gente vê esses personagens da nossa história que desejavam esse tipo de coisa, né? Poder absoluto. Ele achava, né, que queria, através dele, que seria a criatura mais perfeita, poderia salvar todos. Ele queria ser o único canal de salvação. Aí surge o problema de Jesus, que é o Verbo de Deus, que vai ser esse canal de salvação. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que Lúcifer queria ser ele o redentor dos homens, mas é claro, perdeu tudo, né? Botou fora. Agora veja só, Deus queria que fosse um homem nascido de Maria. Não, por isso o demônio não quis servir a Deus, não quis acreditar e não aceitou o plano de Deus. E por isso ele também acaba perdendo, né, ou não tem a visão beatífica de Deus. O demônio não vai ter a visão beatífica de Deus. Se ele tivesse, segundo o que a gente sabe, ele não retrocederia. Porque
Por exemplo, será que uma alma que está no céu, ela pode pecar? Impossível, porque ela está tendo uma visão da sua essência com o seu Criador. Talvez até o purgatório sirva para isso, né? Para que a gente tire tudo aquilo que nos prejudica nessa visão beatífica de Deus, ou tudo aquilo que nos prejudicou, as cicatrizes que, vamos dizer assim, que os pecados deixaram na nossa vida e que nos prejudicam e que nós precisamos retirar da nossa vida, né? Então, bastante interessante isso aí, né? As escolhas que eles fizeram, tanto os do bem como do mal, vamos dizer, dos que definiram por Deus, que se definiram por Deus pelo bem, e os que se definiram pela ausência do bem, que é o mal, ela foi definitiva. Não teve mais outra alternativa. Os demônios, na fé, duvidaram da bondade de Deus. Isso é fundamental, tá? Inclusive, se não me engano, São Bruno, né, agora está vindo na minha memória, São Bruno, ele proclamava muito para os seus discípulos a bondade de Deus. Falava muito, até mesmo nos seus escritos, né? Deus é bom, e é importante que a gente repita isso até mesmo para evitar a presença do demônio, né? A bondade de Deus. E por isso foram afastados da visão beatífica. Uma coisa interessante, o demônio faz alarde para fazer o maior dano possível. Então, por exemplo, barulhos, músicas, o demônio ele gosta de, vamos dizer assim, ele gosta de esculhambação. Ele é um esculhambado e gosta de esculhambação. E o mal ele é muito barulhento. Interessante, né? A Santíssima Virgem, a mãe do silêncio, né? O sim de Maria aconteceu também no silêncio, né? Até o Padre Zezinho tem uma música, o silêncio está cantando uma canção de amor e paz. E o demônio não, o demônio é agitado, ele é barulhento, ele é fedorento também, porque muitas vezes nas possessões demoníacas, né? Você sente um tremendo mau cheiro, né? Por causa justamente dos demônios. Bom, vamos em frente, né, nesse assunto. O demônio, por isso, ele se serve do imediatismo e da ansiedade que nós temos para nos tentar e nos desviar do caminho da bondade de Deus. Nós vamos entrar nesse aspecto depois, mas eu acho muito importante agora falar. E quando eu estava dando formação para os postulantes e noviços carmelitas, quando eu estava no Carmelo, eu falava muito nisso, nesse imediatismo. Eu me lembro que, então, como eles iam chegar na sala, tinha um quadro, eu desenhava um homem todo feio, nariz torto, boca grande, orelha comprida, uma cicatriz tipo aquelas do monstro de Frankenstein, né? E deixava eles entrarem na sala e os alunos ficavam assim, dando risada um pouco daquilo, achando interessante, né? Eu deixar aquele desenho no quadro, sabiam que eu era o autor do desenho. Aí aconteceu que eles perguntavam, um lá chegava e perguntava, o que é isso, professor? Aí eu dizia, esse é o vilão da vida espiritual. Esse é o vilão que nos impede de nós cultivarmos e reconhecermos a bondade de Deus. E eu colocava o nome, se chama imediatismo, né? O imediatismo ele nos leva à ansiedade e a ansiedade nos leva ao individualismo, nos leva ao pecado e todos esses problemas sérios que nós temos hoje de bipolaridade também, além da psíquica, por falta de lítio, que é um problema físico, mas existe uma bipolaridade espiritual, que é aquela história, hoje eu me sinto bem, eu rezo, hoje eu estou me sentindo mal, eu não rezo mais. Então isso é um problema que muitas vezes está acontecendo e que a gente vai falar. Vocês vejam quantas coisas saem da demonologia como consequência também para a nossa vida espiritual.
Agora eu quero que isso fique gravado, nós vamos repetir mais vezes, mas isso tem que ficar gravado com vocês. Depois que veio aquele filme O Exorcista, que eu assisti, não sei se foi 10 ou 11 vezes aquele filme, que foi dos anos, acho que foi final dos anos 70 certamente, mas explodiram nos anos 80, que é muito interessante aquele filme, muito interessante. Inclusive, recomendo que vocês vejam que ali tem uma questão de fé bem interessante. Mas qual é a ação mais perigosa do demônio? Então, no filme do Exorcista, a gente vê a possessão demoníaca, aquela mocinha que se revirava, que ficava... E existe isso, acontece exatamente como acontecia, ou bem pior ainda do que naquele filme. O padre Gabriele Amorti relata vários fatos bem piores do que naquele filme, e que são reais, porque ele jamais iria mentir, né? Mas a ação mais perigosa do demônio são as tentações. A ação ordinária que o demônio tem em relação a nós são as tentações. Por quê? Porque através das tentações nós vamos, vejam, livrai-nos do mal, amém. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos e não nos deixeis cair na tentação, quer dizer que nós vamos ser tentados até os últimos momentos da nossa vida, porque Deus permite as tentações para que nós possamos crescer na sua graça. Isso é muito importante. Eu já falei isso na colocação anterior, mas isso é importante que a gente reflita. Então, a ação ordinária demoníaca do demônio são as tentações. Por quê? Se você cai numa pequena tentação, você já está se preparando para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, uma quinta, até você chegar ao objetivo dele, que é o nosso suicídio. E também que nós nos tornemos agentes do mal para ele, né? Sejamos sindicalizados, não tem os sindicatos aí que atrapalham tanto, e as leis trabalhistas atrapalham tanto o crescimento dos países, né? Especialmente do Brasil, e nós nos sindicalizamos com Satanás no momento em que nós caímos nas tentações. Então, irmãos, nós temos a grande arma do sacramento da reconciliação. Sacerdote também, ele precisa se confessar constantemente, porque o demônio odeia os sacerdotes, porque os sacerdotes agem in persona Christi. Então, quem é que o demônio mais vai odiar? Vai odiar um pastor? Vai odiar uma prostituta? Não, odeia o sacerdote desde o momento em que ele é ordenado, que ele recebe a graça da ordenação. São milhares, legiões de demônios e vão perseguir o sacerdote. Por isso ele tem que ser um homem de muita oração, deve rezar o rosário, o Santo Rosário diariamente. Hoje eu estou fechando nisso, irmão. Me desculpe se tem algum sacerdote me assistindo agora, eu vou dizer para você. Sem o Santo Rosário diário, a liturgia das horas, tudo bem. E também a oração mental, tudo. Mas não deixe do Santo Rosário, é a grande arma de Nossa Senhora que vai colocando seus sentimentos no nosso coração. Nós já estamos já falamos muito, né? Vamos ter que encerrar esse assunto agora, depois para entrar numa outra palestra. Mas a gente vai colocar aqui uma coisa interessante. Nós falamos da ação ordinária, que são as tentações, são coisas más apresentadas como boas. Quer dizer, o demônio nos apresenta as coisas más como se fossem coisas boas. O bolo de chocolate por fora, cheio de coisas ruins por dentro. É sempre assim. Ele é o pai do marketing, da propaganda, né? A gente vê, me lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, tu via na televisão um caminhãozinho de plástico, mas é enorme aquele caminhão. Claro, o artista, o propagandista ficava perto assim e parecia que aquele caminhão era gigante. Quando você ia para o mercado comprar o tal de caminhão, ele era desse tamanho, né?
porque a propaganda ela tem esse poder de transformar as coisas boas em ruins e as coisas ruins em boas, muitas vezes, porque a Igreja Católica sempre vai ser perseguida por Satanás. A ação extraordinária do demônio é tentar agredir na esfera moral. Então aí, quando o demônio vem e faz várias coisas, depois nós vamos ver isso com calma também. A vida do homem na terra é uma provação. Todos estamos sendo testados. Todos estamos sendo testados. Desde o Santo Padre, o Papa, até o último cristão que foi batizado. Bom, nós estamos, como vocês perceberam, entrando agora em temas mais difíceis, né? O que eu recomendo? Repitam o vídeo várias vezes. Se você não está entendendo, repita o vídeo, vá novamente até você conseguir entender qual é o sentido de todas as colocações que são fundamentais para a nossa vida cristã. Recomendo essas palestras para as pessoas desinformadas e informadas também, porque sempre tem algum aspecto que a gente não se lembrava. Eu gosto muito de escutar os meus colegas sacerdotes, porque sempre tem alguma coisinha que eu não aprendi na teologia e que aquele pregador, aquele padre fala. Divulguem o nosso canal, nós precisamos da sua ajuda para que esse canal se torne mais conhecido. Se inscreva nele, entregue para os seus familiares, para que eles se inscrevam também e nós possamos evangelizar e mostrar a verdade para o maior número de pessoas. Fiquem em paz e até a próxima colocação, né? E que Deus nos proteja cada vez mais.